Caros alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula das atividades remotas do caderno de número 7. Componente curricular, língua portuguesa. E o conteúdo a ser abordado é transitividade verbal. Sou o professor Gilmar e esse é o terceiro vídeo de 4. Quando se fala em transitividade, refere-se ao verbo intransitivo, ao verbo transitivo direto, ao verbo transitivo indireto e ao verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver detalhadamente cada um deles. O verbo intransitivo possui sentido completo. Isso quer dizer que o verbo não exige um complemento para que a frase seja entendida. Por exemplo, João chegou cedo. Tem aí o sujeito João, o verbo chegou e o advérbio de tempo cedo. Agora imagine a expressão sendo apenas João chegou. Dá para perceber que a frase ficou completa, ficou entendida, sem necessidade do complemento cedo. Vamos ver o outro exemplo. Os hóspedes voltaram. Observe que o verbo também não exige um complemento. A frase já está compreendida. Os hóspedes voltaram. Então, os verbos chegou e voltaram são chamados de verbos intransitivos. O verbo transitivo direto, ele possui um sentido incompleto. Por isso, ele precisa de um complemento. Esse complemento sem preposição é chamado de objeto direto. E para identificar estes verbos, é só fazer a pergunta o que. Vamos ver os exemplos. Nós fizemos o projeto. Então, nós é o sujeito. Vamos imaginar a expressão sendo apenas nós fizemos. Fizemos o quê? Porque quando se fala em nós fizemos, há uma necessidade de um complemento. O verbo ele exige um complemento. Fizemos o quê? Então, o sujeito nós. O verbo é transitivo direto, porque não tem a preposição depois do verbo. E o que vem depois, o complemento, é chamado de objeto direto. O outro exemplo, eu comprei uma casa. Eu comprei. Só até aí a frase fica incompleta. O verbo também precisa de um complemento. Comprei o quê? Uma casa. Então, o sujeito eu. Comprei é o verbo transitivo direto, porque não tem preposição entre o verbo e o objeto direto, que é uma casa. O verbo transitivo indireto também possui sentido incompleto, assim como o verbo transitivo direto. Só que dessa vez ele exige um complemento preposicional, ou seja, exige uma preposição. Para identificá-lo, também é fácil, é só fazer as perguntas para que, de que, para quem, em que. Por exemplo, preciso de uma cama nova. Então, observe que o verbo preciso, que é um verbo transitivo, porque ele exige um complemento, e ele pede uma preposição. Preciso. Preciso de quê? Então, de uma cama nova. Então, verbo transitivo indireto, porque tem a preposição, e o que vem depois do verbo é um objeto indireto. Todos assistiram ao quê? Ao julgamento. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Eu acredito em que? Na minha capacidade. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Os verbos transitivos diretos e indiretos, que também são chamados de bitransitivos, eles possuem a transitividade verbal e a sua regência é feita tanto por complementos que respondem à pergunta o que, como os complementos que respondem às perguntas para que, de que, para quem, em que. Ou seja, vamos fazer perguntas duas vezes. Mariana emprestou seus livros a Elis. Então, observe o sujeito Mariana, né? E o verbo emprestou. Mariana emprestou. Fica incompleto, só até aí. Então, Mariana emprestou. Emprestou o quê? Seus livros. Então, observem que tem o verbo transitivo, porque ele exige o complemento. Como não tem preposição depois do emprestou, então o verbo transitivo direto. Só que Mariana emprestou seus livros a alguém.
Quem empresta alguma coisa, empresta a alguém. A Elis, como tem a preposição, né? Então, objeto indireto. Portanto, vai ficar verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e objeto indireto. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Então, deu, verbo transitivo direto e indireto. Um brinquedo é o objeto direto. Ao meu irmão é um objeto indireto. Vamos agora às questões propostas pelo caderno. A questão 8 propõe para ler as orações e classificar os verbos, que são chamados também de termos regentes, por sua transitividade. Ou seja, classificar os verbos, dizer se são intransitivos, se são transitivo direto, se são indireto ou se são transitivo direto e indireto. Depois de fazer isso, para indicar os seus complementos, que são chamados de termos regidos. Vamos lá ver o exemplo da letra A. Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital. Então, vamos identificar o verbo fazem. Então, fazem. Vamos ver aquelas regrazinhas. Crianças e adolescentes fazem. Fica incompleto, né? A expressão só até o verbo. Então, isso quer dizer que o verbo pede um complemento. Fazem o quê? Então, fazem é um verbo transitivo direto, certo? Vamos ver o complemento. Parte da geração digital. Então, se o verbo é transitivo direto, o complemento chama-se objeto direto. Entendido? Seguindo o exemplo, vocês vão fazer as letras A, aliás, a letra B e C. A questão 9 pede para classificar os verbos que estão em negrito quanto à sua transitividade. Vamos ver o exemplo. Daremos à moça o auxílio necessário. Daremos. Quem é o sujeito? O sujeito está oculto, né? Nós. Então, daremos o quê? Né? Quem dá alguma coisa. Então, o quê? Então, isso quer dizer que é um verbo transitivo direto. Se damos algo, damos a alguém, a moça, né? Então, daremos o auxílio necessário à moça. Portanto, daremos é um verbo transitivo direto e indireto. Então, você vai analisar agora as letras B, C, D, E e fazer de acordo com o exemplo. A questão 10 e última é praticamente para você classificar os verbos que estão destacados e depois marcar a opção correta, de acordo com a sequência. Então, para facilitar, você pode fazer o seguinte: observe o verbo, o primeiro verbo, telefonou, procura descobrir qual é a classificação dele. Se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se é um verbo transitivo direto e indireto, ou se é um verbo de ligação. Então, por exemplo, se for transitivo direto, você coloca VTD, verbo transitivo direto. Depois que classificar o verbo telefonou, passa para o próximo. Estudava. Se for um verbo de ligação, coloque VL e assim por diante. Depois, se você classificar os 4 verbos, você vai observar qual é a sequência deles que se encontra. Se está na letra A, se é na letra B, C, D ou E. E aí é só marcar a alternativa correta, ok? Então, finalizando aqui esse vídeo, e espero que tenha contribuído para vocês responderem essas questões aí do caderno de número 7. Até mais!